Salve, salve, meu povo! Aqui quem fala é Augusto Gomes e está começando mais um episódio do nosso podcast Pedra de Esquina, o podcast mais firmeza da internet. Oficialmente, nossos episódios devem sair aos sábados, porém, esse episódio, o episódio 16, é um episódio extra, um episódio especial, porque de ontem para hoje aconteceram algumas coisas que eu achei importante falar sobre. Então vou aproveitar o podcast em um episódio extra para falar por que eu estou com Camila e João. Esse é o nosso episódio 16. Então, para começar, eu vou resumir um resumo abrangente desse assunto para quem não está acompanhando as redes sociais ou a televisão e também para quem não está acompanhando o reality show. Camila e João são dois participantes do reality show Big Brother Brasil desta edição, que é um reality show da Globo. Então vou apresentar eles. A Camila é uma digital influencer e o João, ele é um professor de geografia. A Camila, ela foi uma das convidadas do reality, que são pessoas já famosas que recebem um convite para participar do reality. O João, ele se inscreveu, então ele era um anônimo que se inscreveu para participar do reality e foi selecionado. O que eles têm em comum é que os dois são participantes do reality show, os dois são muito próximos, muito amigos dentro do reality, e eles são um homem e uma mulher pretos. Então, uma situação que aconteceu essa semana, no sábado, foi que um participante, um homem branco, ele brincou com uma peruca que tinha numa dinâmica do jogo, comparando ela com o Black Power do João, que é um homem preto que tem um cabelo Black Power. Então, tudo isso, esse episódio, o João se sentiu ofendido, porque foi uma brincadeira de mau gosto, com um fundo racista. E ontem, na verdade, na segunda-feira, que tem uma dinâmica do jogo chamado Jogo da Discórdia, que é uma participação ao vivo do programa, e o João aproveitou para trazer à tona esse comentário, para dizer que ele não tinha gostado, enfim. E desde então, isso repercutiu muito na rede social e também na televisão aberta, principalmente na Globo, que é onde passa originalmente o reality. E aí eu percebi nas redes sociais muitas pessoas comentando sobre isso. E é um assunto que me interessa, porque eu também sou um homem preto e eu gosto de comunicação, eu sou formado em publicidade, sou formado em técnico, em rádio e TV, eu gosto de mídia, eu gosto de consumir conteúdo. E esse assunto particularmente me interessa. Então, eu analisando esses comentários, eu percebi que muita gente estava a favor do João, por conta do episódio, e da Camila também, porque de certa forma ela comprou essa briga. E muitas pessoas estavam contra eles, em uma situação clara de racismo. Agora eu vou explicar por que eu estou no lado deles, nesse caso. Bom, primeiramente, porque eles sofreram um racismo e estão sendo criticados por isso, e eu também já sofri racismo. Antes de falar sobre o episódio, eu vou resumir um pouco sobre a minha situação com o racismo. Talvez eu não sei se eu vou chegar a falar sobre isso em outro episódio. Então, sim, eu sou um homem preto e também já sofri racismo. E isso vem desde a minha infância. Começou, por exemplo, na escola, quando a minha mãe ia resolver alguma coisa na escola, ou até mesmo levar a gente na escola, eu e meus irmãos, os meus amigos não diziam que ela era minha mãe. E quando eu dizia que era minha mãe, muitos duvidavam de mim, porque a minha mãe é uma mulher branca. Talvez eu nunca tenha falado sobre isso para ninguém, mas era algo que nos bastidores, uma conversa que eu tinha com os meus amigos na escola. Porque eu tinha que provar que ela era minha mãe, porque eu era um menino preto e ela era uma mulher branca. E as pessoas não têm essa associação de mistura de raças. O meu pai é um homem preto e a minha mãe é uma mulher branca. Então eu era um menino preto, mas filho de uma mãe branca. E para as outras crianças eu deveria ser filho de um pai e de uma mãe preta. Então o racismo começa aí porque eu tinha que provar que eu era filho de uma mãe branca. E aí isso foi passando, por exemplo, na universidade. Eu passei no processo seletivo da Universidade Federal do Pará. E uma das coisas que eu acho interessante é que muitas pessoas, quando a gente está se conhecendo, que a pessoa vai perguntar coisas da vida, aí que eu falo que eu sou formado, e as pessoas, muitas pessoas, não todas, né, mas algumas pessoas já perguntaram: tu é formado, tu fez o FIES, tu fez o ProUni, tu estuda em qual particular? Às vezes a pessoa nem dá uma opção de que eu estudei numa escola pública, justamente por eu imagino que seja por eu ser uma pessoa pobre, que vem da periferia, e as pessoas não imaginam que eu tenho a capacidade para passar numa universidade pública. Então eu acho engraçado que as pessoas, às vezes, perguntar aonde foi que tu estudou, as pessoas já perguntam: foi pelo FIES? Qual é a particular? Foi por bolsa? Eu acho isso muito interessante, porque as pessoas não percebem
o que está por trás dessa pergunta. Elas não se questionam. E muitas pessoas até duvidam que eu tenha conseguido passar numa universidade pública porque sabem da dificuldade. O meu curso, particularmente, era um curso muito difícil, publicidade, porque na época eram 17 vagas, contando com uma que era PCD. Então, era um curso concorrido, principalmente por conta do número de vagas reduzido. Então, essa é uma situação também que me incomoda bastante. Mas, ao mesmo tempo, eu acho legal dessa situação em específico, porque eu posso provar que sim. Porque a gente é preto, porque a gente é pobre, vem da periferia, não tem muitos privilégios e acesso, a gente consegue chegar nesses lugares. Então, isso para mim é uma conquista, uma vitória muito grande. E outra situação aqui também envolve a universidade, um evento que me marcou muito, foi em uma atividade que eu fui fazer do laboratório de fotografia, era fotografia publicitária o trabalho, e a gente tinha que fazer um ensaio com tema livre. E eu resolvi fazer um ensaio fotográfico sobre jiu-jitsu, porque eu também treino jiu-jitsu, e na época eu treinava em um projeto social no meu bairro. Então eu conversei com o meu mestre, convidei alguns alunos, e ele liberou a gente para fazer esse trabalho. Então tinha que ser feito na universidade, aí eu convidei 3 amigos de treino, 2 já eram maior de idade e um era adolescente. Então a gente marcou um dia na universidade para reservar equipamento, para alugar o estúdio. O estúdio não, nesse caso o trabalho foi no teatro da universidade. Então para agendar o teatro e separar os equipamentos. E aí a gente agendou e foi. Quando a gente chegou na universidade, eram eu e mais os 3 convidados, né? De nós 4, éramos 3 pretos e um branco. E um deles era adolescente. Então, às vezes, eu até entendo por que tinha um adolescente no grupo, mas a gente foi abordado 3 vezes na universidade. Nunca eu ouvi falar que ninguém foi abordado assim, a não ser que as pessoas estivessem em situação de... alguma situação suspeita. Mas eu nunca vi, em 4 anos de curso, ninguém ser abordado na universidade. Tem segurança, só que são seguranças patrimoniais, que inclusive nem interferem em coisas extras, assim, de questão de patrimônio na universidade, só para dar orientação mesmo, coisas básicas. Até porque eles são poucos e a universidade é muito grande. Só que nesse caso da situação, para ter uma noção, do portão que eu entrei na universidade para o teatro, não era uma distância tão grande, tanto que a gente foi andando. Tem uma linha de ônibus que roda na universidade para levar os estudantes de um lugar para outro, porque tem um lugar que realmente é muito distante. Mas nesse caso era um espaço curto, tanto que a gente foi andando. Só que nesse caminho a gente foi abordado 3 vezes. Em uma delas, que foi a última, já na porta do teatro, eu já estava tão incomodado que eu só fiz uma carteirinha do curso e falar que a gente estava lá fazendo trabalho, porque realmente eu já estava me sentindo muito incomodado com aquela situação. E eu percebo que existe um racismo que está institucionalizado, que já está enraizado na sociedade, diluído de diversas formas em vários espaços, e muitas das vezes as pessoas encaram isso como um mimimi, mas quem sofre isso entende a gravidade. Por exemplo, fazer compra em supermercado, em loja de departamento. Tem lojas que tem câmera em tudo que é buraco, mas ainda assim vai ter o fiscal de loja, o profissional responsável pela segurança, sempre acompanhando, às vezes até de perto, fisicamente. As pessoas geralmente são pretas, homem e mulher. Para esse caso não tem muito a ver com gênero, é homem e mulher. Eu já vi que relatam terem sido perseguidos em loja por conta de simplesmente estar fazendo o que qualquer outro cliente está fazendo, que estão fazendo compras, sendo que eles já têm sistema de segurança e não precisam fazer dessa forma, ficar literalmente seguindo as pessoas na loja. Então isso também é uma forma de racismo que eu já sofri diversas vezes, e outras pessoas também. Eu sei que também não está exclusivo para as pessoas pretas, mas predominantemente são as pessoas de baixa renda que sofrem esse tipo de acesso. E outra coisa que agora tem relação com o programa é em relação ao cabelo, porque a piada que o homem branco fez com o João, que era um homem preto, por causa do Black Power dele, comparando com o cabelo da peruca de um homem das cavernas, que é um cabelo estereotipamente mal cuidado, que é um cabelo que demanda essa falta de interesse mesmo, que vem da época dos homens das cavernas, que não tinha essa vaidade. E o cabelo do João não, tipo, é um Black Power, a gente vê que tem um corte, tem um desenho e é um cabelo hidratado, cuidado. Então não tem comparação em nenhum sentido. Primeiro porque esteticamente o cabelo da peruca era feio e tinha essa pegada proposital de ser mal cuidado, de ser um cabelo, como a gente chama aqui em Belém, avacalhado. Então, em primeiro lugar, o cabelo do João é o cabelo lindo, era o Black Power.
Eu sempre quis ter um Black Power, eu só não uso. Primeiro porque eu acho que ia esconder a minha orelha, que eu acho grande. E segundo porque eu acho bacana mesmo o Black Power. Só que o meu cabelo, ele não é crespo a esse ponto, mas também não é liso. Meu cabelo é meio ondulado, mas ao mesmo tempo ele é meio duro. Então, isso é engraçado que eu sofri os dois tipos de preconceito. O primeiro é porque muitas pessoas, principalmente na infância, que meu cabelo era mais macio, acho que mais liso, muitas pessoas brancas falavam, tu é preto e tem o cabelo de branco, e eu sou branco e tenho o cabelo ruim. Eu já ouvi isso muitas vezes, inclusive de várias pessoas da minha família. E as pessoas tinham uma certa inveja do meu cabelo porque eu era preto, mas eu tinha não tinha um cabelo crespo, tinha um cabelo liso, um cabelo ondulado. Então as pessoas às vezes comentavam isso, às vezes com um tom de brincadeira, de outra forma, mas eu encarava isso desde já com esse peso. E depois de jovem, adulto, uma das coisas que acontecem é que reverteu. Ao invés das pessoas acharem que eu era um preto com cabelo de branco, entre aspas, entre muitas aspas, as pessoas entendiam meu cabelo como um cabelo que poderia ser mais padronizado, tanto que as pessoas sugeriam para eu alisar o cabelo, inclusive até a minha própria mãe. Só que isso é toda uma desconstrução de mentalidade que a nossa geração discute. Então, o fato da gente estar discutindo isso é porque a sociedade começou a perceber muitas coisas de outra forma. Então, muitas pessoas já me perguntaram por que eu não alisava meu cabelo. Sendo que eu nunca falei mal do meu cabelo. Eu sempre achei meu cabelo legal. Eu nunca também fui muito vaidoso. Tanto que durante alguns anos, recentemente, eu mesmo cortava meu cabelo. Então, era um cabelo totalmente mal cortado, porque eu cortava com tesoura e sem técnica, sem preocupação. Então, para ter como eu nunca tive tanto problema nesse sentido, mas as pessoas problematizavam. Eu lembro que uma vez, uma namorada, a gente estava na casa dela e ela resolveu falar, bora fazer escova no teu cabelo? Aí eu falei, tá, faz, porque é reversível, né? Molhou, passou o efeito. Cara, meu cabelo ficou tão feio. Eu senti meu cabelo tão ruim que na mesma hora eu molhei e até demorou pra passar. E eu saí, quando eu voltei pra minha casa, eu ia no caminho me sentindo tão mal por estar com o cabelo daquele jeito. Não ficou liso, mas porque eu também na mesma hora eu não gostei do resultado e eu já molhei, já tirei o efeito, mas ficou tipo meio ressecado, meio duro. E eu, cara, como é que as pessoas conseguem fazer isso, gastar dinheiro pra padronizar o seu cabelo? Claro que tem pessoas que se sentem bem com isso, mas no fundo, as pessoas não deveriam incentivar as outras a querer usar química, querer usar produtos no cabelo para tornar ele padrão, porque muitas das vezes as pessoas até gostam, no fundo gostam do seu cabelo, mas como tem essa cultura, como tem um padrão de beleza, a gente é ensinado a odiar aquilo que está fora do padrão. E muitas das vezes, a gente como um todo no nosso corpo, a gente está fora do padrão. É porque a gente é magro, é porque a gente é baixo, é porque a gente é gordo, é porque a gente é preto, tem um cabelo liso, crespo, ruivo, branco, amarelo. E as pessoas não entendem que essas diferenças são naturais. Não tem como a gente querer usar de toda uma indústria de beleza para padronizar, sendo que é algo natural. É muito melhor a gente aceitar as diferenças e buscar melhorar aquilo que a gente já tem, do que querer criar essa cultura de padronização, que isso maltrata muito as pessoas. Eu sei porque eu já vi muitas pessoas sofrendo para ter isso. Às vezes as pessoas que têm, por exemplo, que não tem condição, principalmente mulher, que não tem condição de fazer alguns tratamentos que são caros para fazer no cabelo, e às vezes a mulher fica se sentindo mal porque está com o cabelo de um jeito que não gostaria de estar, justamente porque não tem condição de se manter naquele padrão que a sociedade impõe. Então, hoje em dia a gente vê um movimento. Hoje em dia é muito fácil de encontrar cosmético para cabelo liso, maquiagem para pele lisa. Só que até pouco tempo isso não era realidade. E eu sei porque eu faço compra, eu vou no supermercado e eu vejo que tem cosméticos para isso. E eu fico muito feliz porque é uma evolução, mas ainda a gente vê muito preconceito. E em relação a essa situação do Big Brother, duas coisas que eu vi de errado em tudo isso. A primeira foi culpabilizar a vítima. Muitas pessoas criticaram a Camila e o João por terem se manifestado. Primeiro porque era só uma brincadeira do homem lá, do Rodolfo. Só que é justamente isso que a gente precisa problematizar.
as brincadeiras, que a gente fala muito sobre bullying, fala muito sobre preconceito, e isso não está só associado à forma de violência física, à forma de violência agressiva verbal. Isso está diluído em várias formas, como no humor, que fomenta o conceito racista, em falta de oportunidades, em outros tipos de preconceitos que nega espaço para pessoas pretas, para pessoas pobres. Então o preconceito está de diversas formas diluído na sociedade. É justamente isso que a gente critica. Não é porque hoje em dia não pode mais fazer humor com nada. Muito pelo contrário, a própria Camila, ela tem uma produção de conteúdo na internet que é totalmente voltada para o humor também. Ela tem uma postura muito dentro da questão do racismo, da questão racial. Ela fala muito sobre isso, sobre a valorização, sobre a falta de oportunidades para pessoas negras, sobre a própria beleza negra. Ela é uma das especialistas assim, no Brasil que eu vejo digital influencer falar sobre a beleza negra. Mas ela também tem muito destaque pela relação de humor que ela traz. Não sobre esses assuntos, mas no geral. Então, falar que o humor é errado, não é errado. Mas tem coisas que a gente precisa rever. Então, uma delas é culpabilizar a vítima. Eles não estão errados por se manifestarem. Muito pelo contrário, eles estão certos. A gente tem que falar quando dói. Independente de ser só sobre racismo. Em qualquer momento, em qualquer coisa da nossa vida, se não deixa a gente confortável, a gente precisa se manifestar. A gente precisa reagir, principalmente se for situações de violência. Se for em situações menores, mais calmas, a gente pode se manifestar de uma forma mais calma também. Dependendo da pessoa, a gente pode ver formas de lidar com aquilo, para tentar ser didático, para tentar ensinar, mas principalmente para expor o que a gente está sentindo, para as pessoas saberem. E se as pessoas não entenderem que a gente não quiserem respeitar o nosso sentimento, a nossa emoção, aí já não é um problema nosso, já é um problema delas, mas a gente precisa reagir. E a gente não vai estar errado, independente de qualquer coisa. A vítima ela nunca está errada. Hoje mesmo, um amigo preto ele compartilhou uma postagem no status do WhatsApp que criticava a Camila e o João. Inclusive, isso me inspirou mais a fazer esse episódio. E eu falei pra ele, mano, não, tá errado. Isso no Brasil a gente vê muito, as pessoas quererem culpabilizar a vítima e tirar da costa do agressor a culpa dele. Por exemplo, no caso de racismo, o preto ele é culpado. No caso de estupro, a mulher é culpada. No caso de pedofilia, a criança é culpada. Isso é muito comum, infelizmente é muito comum. Mas não, o culpado é sempre o racista, é sempre o estuprador, é sempre o pedófilo. A vítima nunca tem culpa, nunca. Então a gente precisa parar de tirar a culpa do criminoso e jogar para a vítima, porque isso é totalmente errado. Isso é surreal de pensar que tem pessoas que veem isso como certo, porque tá errado, tá muito errado. E o segundo é criticar o espaço de fala das pessoas. Eu tenho certeza que o João, como professor de geografia, ele estuda muito essas questões geográficas, questão de regiões, de regionalismo. Então eu sei que ele traz discussões muito importantes para a sala de aula. A Camila, como eu falei, ela como digital influencer, ela tem uma importância muito grande nesse debate da população preta, da beleza negra. Então eu sei que eles usam os espaços que ele tem de fala para isso. Então nessa situação do jogo, eles falarem sobre isso foi totalmente importante. Ah, mas eles usaram o ao vivo, principalmente o João, usou o ao vivo para falar sobre isso e podia ter falado com o Rodolfo nos bastidores. Mas se a gente parar para tentar entender ele, se colocar nele, a gente não tem como saber o que ele sentiu na hora. A gente vê que ele foi conversar com ela, mas ele não teve como reagir porque ele foi pego de surpresa. Justamente porque a gente está no século XXI e são coisas que ainda persistem. E às vezes parece até brincadeira que algumas coisas existem, mas existe. E ele usar o ao vivo é porque é um espaço dentro da dinâmica do jogo, que ele poderia falar, porque era um jogo em que eles eram obrigados a se manifestar sobre coisas, sobre opiniões dele no jogo, então era uma situação que ele queria expor. E também o ao vivo é um espaço onde ele falaria que ele seria ouvido por todos na casa, porque eles seriam obrigados a estarem reunidos, e ouvido pelo Brasil, porque era ao vivo, não tinha como editar aquilo ou como selecionar e não ir pro ar toda a conversa. Então, eu super apoio ele ter usado o ao vivo para falar. E de qualquer forma, se não fosse o ao vivo, ele teria que falar mesmo, porque a gente precisa usar os nossos espaços para falar. Tanto que eu, como homem preto,
eu estou usando o meu espaço aqui no podcast, que é um podcast meu, então os episódios eu consigo delimitar os temas, é muito fácil para mim falar sobre assuntos que me interessam ou que eu acho que interessam ao público. Então um deles é falar sobre o racismo. Então a gente precisa se colocar mais no lugar das vítimas, não só de pretos que sofrem racismo, mas de todo tipo de pessoas que sofrem violência. A gente sempre precisa olhar com mais atenção e ter empatia, se colocar no lugar da pessoa. E a gente precisa parar de tirar a culpa do criminoso, a culpa daquele que traz a violência. Isso é muito sério, muito sério. Esse episódio é um dos episódios mais sérios que a gente vai estar tendo aqui até agora, mas eu achei necessário falar sobre isso. Então fica aqui o meu posicionamento.